Então vamos à palavra de hoje, né? Continuando carta de Paulo aos Gálatas. Então vamos abrir no capítulo de número 4 e vamos ler do versículo 12 até o versículo 20, uma boa leitura. Gálatas 4, versículos 12 a 20. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne não vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo e nem desgostos. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja a favor deles. É bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Agora vem a tônica de hoje. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em nós, em vós. Puder eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, a pergunta que você já pode me dar uma aula a respeito: por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Nós vamos falar até o fim do ano isso. O que diz Efésios 2:8? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo fundou igrejas na região da Galácia e ensinou justamente isso: o evangelho da graça de Deus. Pela graça sois salvos. As pessoas têm que entender que não existe nada, nunca esqueça isso, não existe nenhuma obra, nada que eu possa fazer que me dê condições de salvação. Nenhuma obra religiosa, nenhuma vigília, nenhuma frequência à igreja, nenhum jejum, nada de religioso, nada que se diz ser obra tem algum poder se eu praticando me dá poder para ser salvo. Não existe. A salvação é uma coisa que vem de Deus, não tem o dedo do homem, não tem o esforço do homem, não tem o trabalho do homem, não tem a obra que o homem possa fazer. Tudo que o homem produz em questão de religião é defeituoso, é manchado. Quando a nossa melhor obra chega diante de Deus, é uma coisa imperfeita, porque aquele que produziu a obra é um defeituoso, é manchada pelo defeito da carne. Então o homem é salvo pela graça de Deus, por aquilo que Cristo fez por ele. Então, enquanto o crente não entender que ele é improdutivo em questão de salvação, que tudo que ele faz é nada no quesito de salvação, que o melhor que ele possa fazer não lhe dá poder algum de salvação, ele é inútil no quesito de ser salvo por esforço próprio. Enquanto ele não entender claramente isso, ele vai ter dificuldade de entender a obra da cruz e o evangelho da graça de Deus, porque ele vai ter um princípio dentro dele, é que ele coopera com Deus para a sua própria salvação, coopera fazendo coisas para Deus, fazendo obras para Deus, e se ele fracassar nesta parte dele, ele perde a salvação. É um princípio que está dentro do coração do homem, ele acredita assim. Então, enquanto ele não entender que ele é inútil, não adianta ele trocar de roupa, pôr um paletó e gravata, aparecer santinho na igreja, cumprir todos os rituais da igreja, vir todo domingo. Não adianta, isso não salva ninguém.
e nem coopera para manter a salvação dele. Enquanto ele não entender que a graça é Deus fazendo pelo homem o que o homem não tem condições de fazer e dando gratuitamente para o homem aquilo que ele nunca poderia ter, enquanto ele não entender que tudo é Deus que faz e se submeter a isso, então ele vai ter grande dificuldade de saber que tudo foi dado gratuitamente. Ele vai ter grande dificuldade em parar de fazer coisas para Deus e entender que Deus quer fazer as coisas nele, não ele fazer para Deus. Ele vai ter uma dificuldade de ter um período de descanso, falar: Deus, eu parei com tudo, chega de esforço da carne tentando te agradar. O que me agrada, o que te agrada é quando eu recebo a justificação de Cristo e me torno agradável ao Senhor. É isso que te agrada, não o meu esforço. Enquanto ele não entender isso profundamente, ele vai ter uma grande dificuldade de entender que tudo é pela graça de Deus. Ele vai ficar voltado para o Velho Testamento, porque isso vai interessar muito para ele. Quando ele lê as cartas de Paulo, graça, justificação, é uma linguagem estranha, não é do vocabulário dele, porque aquilo é difícil. Quando ele chega lá, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de você, é um dom de Deus. Ele vai ter na mente dele um bloqueio enorme para compreender essa coisa tão simples. Ele vai se voltar para o Velho Testamento e ficar preso nas batalhas, nas obras, nas campanhas, Gideão, Isaac, nas histórias do Velho Testamento. A vida dele de fé vai ser baseada nisso. Isso vai atrair ele. E ele vai ter uma enorme dificuldade de compreender que tudo já está consumado na cruz e tudo é dado para o homem gratuitamente. Não tem custo. Essa frase, Deus fez a parte dele, você tem que fazer a sua, não é bíblica, é religiosa, mas não é bíblica. Deus fez a parte dele, Cristo fez a nossa parte, está tudo feito. Eu não tenho que fazer mais nada, a única coisa que eu tenho que crer no que foi feito e receber o que foi feito na minha vida gratuitamente. Está bem claro isso? Foi isso que Paulo ensinou para os Gálatas. Aí chegou lá o pessoal da lei, na nossa linguagem, o pessoal do Velho Testamento, que quer guardar sábado, que quer fazer as obras da lei, as campanhas e votos do Velho Testamento, aquela linguagem toda que você já conhece. Essa gente entrou lá na igreja dos Gálatas e disseram: olha, só o que Cristo fez não é suficiente, isso que Paulo ensinou não é suficiente, volta para a lei, para a circuncisão, para a guarda do sábado, para as obras da lei, para o judaísmo, para as coisas do templo, para os sacrifícios, e volta. E isso contaminou os Gálatas. Eles permitiram que isso entrasse na igreja deles, e eles eram se afastar da graça de Deus, voltaram-se para a velha aliança, para o Velho Testamento. E é o mesmo que acontece com a maior parte das igrejas de hoje. Você pode ver, elas estão voltadas para o Velho Testamento, todas as campanhas, os propósitos, as coisas que eles fazem é voltados para o Velho Testamento. Tudo é Velho Testamento. Eles não conseguem passar, eu creio em Jesus, mas volto para o Velho Testamento. É a mesma coisa nos dias de hoje. Você pode ver que esse evangelho da graça de Deus, você liga lá os canais de televisão que pregam alguma coisa do evangelho, não falam sobre isso. Veja as programações de rádio que tem aqui em São Paulo. Liga lá, você vê propósito, sua vida vai mudar, você tem que colaborar, tem que dar o seu tudo, um monte de conversa, mas não fala nada do evangelho da graça de Deus. Está oculto isso aí nos dias de hoje. Então esse ensino do Velho Testamento, essa turma entrou na igreja dos Gálatas e esconderam com isso a cruz de Cristo. Aí Paulo fala no versículo 6 do capítulo 1: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eles foram chamados da graça de Cristo e estavam passando para outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam, querem perverter o evangelho de Cristo. O que é perverter o evangelho?
O Evangelho tem a sua pureza, a obra da cruz, Cristo centro de tudo. Então perverter é trazer ensino estranho e apagar essa pureza do Evangelho. Misturar obras com lei, Velho Testamento com Novo, fazer uma mistura de coisas que no fim quem está nisso não sabe nem o que crer. Não sabe nem o que crer. Uma hora Jesus é poderoso, maravilhoso, vai mudar a tua vida. Olha, daqui a pouco cuidado com o demônio está na tua casa. Uma hora Jesus é grande, daqui a pouco ficou pequeno, o diabo ficou grande. Uma hora Jesus vai mudar, outra hora o diabo vai desfazer o que Jesus mudou, né? Você não lembra na televisão? Conta bem, irmão, se não contar o diabo vem e anula o que Jesus fez. Você não viu isso na televisão? A pessoa tinha que dar um testemunho do que Deus fez ali. Se ela não desse testemunho no que Deus fez, o diabo ia anular o que Deus fez. Olha a cabeça deles, olha a confusão na cabeça de alguém que está no lugar que pronuncia essas frases. Então Paulo fala: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam, querem perverter o Evangelho de Cristo. Aí Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos para um texto aqui de 1 Coríntios 15. Quero ler uma coisa aqui com vocês, que Paulo fala a respeito do Evangelho. 1 Coríntios 15, versículo 1. Olha lá, esse capítulo vai falar sobre a ressurreição. Mas olha o que Paulo fala no comecinho. Olha como isso é sério. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Agora presta atenção no que Paulo, olha como isso é forte, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. O que Paulo está dizendo? Esse evangelho que Paulo tinha pregado, que eles receberam, estavam perseverando, esse evangelho, por eles vocês são salvos, se retiver a palavra da graça, o evangelho da graça, tal como ele ensinou. Olha como a coisa é justa e séria. A menos que tenha escrito em vão. Então Paulo tinha noção do que era o Evangelho da graça de Deus. Reter a palavra tal como ele ensinou. Por esse Evangelho vocês são salvos. Não está escrito isso aqui. Vamos ler de novo. 1 Coríntios 15, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Repare bem, Paulo aqui não está incluindo os demais apóstolos. Eu quero que você pense nisso. Ele está dizendo que os demais apóstolos tiveram inspiração. Paulo teve revelação. Paulo não teve inspiração. Paulo teve revelação. Paulo escreveu metade do Novo Testamento, 14 cartas, por revelação. O que é revelação? Não é que ele estava assim, orando, que nem os pentecostais, aí teve uma visão. Não, é como se Jesus aparecesse para ele e falasse: escreve, e foi ditando a coisa como era. Agora eu vou te mostrar no Espírito como é tudo isso. É revelação. Não é inspiração, é uma distância muito grande de inspiração. Inspiração passa pelas emoções do homem, do sentimento humano, da personalidade do homem. Pode ter muita coisa do homem numa inspiração, mas revelação vem direto de Deus, não tem erro. Não tem como a alma do homem torcer alguma coisa, como o homem ter um sentimento e cair para um lado mais emocional. Não tem isso. Inspiração tem, mas revelação não. Para você ver como Paulo era rigoroso naquilo que ele pregava, que ensinava, e mostrava o valor de tudo aquilo que ele pregava. Então, ele vai discorrer, voltando lá para Gálatas, né, ele vai discorrer todos esses capítulos 1, 2, 3 e 4, trabalhando com os Gálatas e mostrando o erro que eles cometeram em se voltar para a lei, voltar para trás, voltar para o Velho Testamento. Nós já falamos tudo isso, até que ele chega no versículo 12 do capítulo 4. Então ele vai: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos,
Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, posto que a minha enfermidade, na carne, vos foi uma tentação. Contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois eu dou testemunho de que vocês, se fosse possível, teriam arrancado os olhos de vocês para me dar. Então Paulo diz a história que Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Não sei se ele não enxergava bem, tinha enfermidade nos olhos. E ele, enfermo, desse jeito, pregou para os Gálatas. E os Gálatas receberam como se ele fosse um anjo de Deus, como se fosse o próprio Jesus Cristo. Exaltaram Paulo. Mas pouco tempo depois, já estava abandonando a doutrina de Paulo. Então Paulo fala que é feito da vossa exaltação. Vocês lembram? Vocês me trataram também, se fosse possível, vocês teriam arrancado os olhos de vocês para me dar. De tão bem que vocês me trataram. Que é feito de tudo isso que vocês fizeram? Aí Paulo vai trabalhando. Ele fala no versículo 16: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para o vosso zelo ser a favor deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Aí ele fala, é isso que nós vamos falar hoje: meus irmãos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O que Paulo tem em mente? Paulo está vendo que eles vivem numa meninice, eles foram enganados porque não eram amadurecidos na palavra. Eles começaram a voltar para a lei porque lá dentro deles eles eram crianças, inexperientes na palavra da verdade. E Paulo era maduro, sabia que quem é inexperiente, olha, quem não conhece bem o Evangelho da Graça de Deus, é inexperiente na palavra da verdade, ele ainda corre risco de abraçar doutrinas estranhas, de se apegar às coisas que não é o Evangelho. Então Paulo fala, olha, eu estou sentindo dor de parto, como se uma mulher tivesse para dar à luz, porque Paulo tratava ele como filho, eles como filhos, com amor, com carinho, queria o progresso espiritual deles. Então Paulo fala, estou com dores de parto, estou sentindo de novo as dores de parto, sofrendo, até vocês amadurecerem e Cristo ser formado em vós. O que é Cristo ser formado em mim e em você? É que eu chego num ponto do conhecimento do Evangelho tão maduro, aquele Evangelho passa a ser parte do meu homem interior, a minha personalidade no Espírito. Então aí é que Cristo ele vai se formando em mim, porque o Evangelho é Cristo, Cristo é a palavra, vocês estão entendendo ou não? Então Cristo ser formado numa pessoa leva anos de trabalho, de ensino, onde o Evangelho vai sendo aplicado, Deus vai trabalhando no interior da pessoa, no espírito dela que já está aperfeiçoado, vai acordando o espírito dela para as verdades do Evangelho, até que ela se torne, ela tem uma estatura interior madura, experiente com a palavra da verdade. Cristo foi formado dentro dela. Agora isso não é coisa em um dia, em um mês, é coisa de anos de trabalho, de anos. Por isso que a exposição da palavra, o ensino tem que ser uma coisa constante. Feliz daquele que entende isso e vem ouvir, mesmo que repita os mesmos textos, as mesmas coisas, vem ouvir, porque a gente pensa que sabe e não sabe. Você pode ter visto os textos agora e ter entendido bem esses textos, mas daqui 5 anos você volta naquilo, aquilo se tornou mais vivo ainda, mais real ainda. Quem pode afirmar a profundidade de cada versículo do Evangelho da Graça de Deus? Se atingiu a profundidade máxima dessa palavra? Não atingiu, ninguém pode afirmar isso. Mas cada versículo tem uma profundidade em Deus grande, distante, que tem que ser alcançado parte por parte. Então quando o crente for maduro, tiver uma estatura madura, então Cristo foi formado nele. Você entende ou não?
A pessoa de Cristo foi formada lá no espírito dele. Ele é alguém maduro, preparado, amadurecido pelo conhecimento da palavra. Então vamos trabalhar nesse pensamento. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos, capítulo de número 3. Porque existe, assim como na vida existe a fase infantil, depois a adolescência, depois o menino se torna adulto, assim também é a vida espiritual. A gente chega na igreja, chega tudo uns bebezinhos que não sabem de nada. Vai ter que dar as mamadeirinhas da palavra de Deus para pessoas, os princípios elementares, o começo. Olha, Deus criou o mundo e fez o céu e a terra. Ele vai ouvindo. E formou o homem do pó da terra e criou os frutos, os animais. Vocês estão entendendo? Porque quem não conhecer esse princípio até a queda do homem no capítulo 3, vai ter dificuldade de entender a cruz também. Aí depois Deus criou o homem livre, só deu um mandamento: não pode comer do fruto. Então começa, é um bebezinho que chega, você tem que contar todas essas coisinhas e trabalhar no espírito deles para ele ir descobrindo como chegar no evangelho. É um roteiro. Aí ele vai chegar, olha, então o homem pecou, estragou a raça humana inteira. Então, para ele entender que a raça humana inteira é estragada, que ele é estragado, está numa natureza caída, leva tempo. Leva tempo. Ele pode ouvir aqui, mas para chegar à verdade aqui leva anos. Para ele se conhecer, a sua natureza caída, contrária a Deus, não está sujeita à lei de Deus, está programada para fazer tudo errado. Ele ser maduro nisso leva tempo. Para ver que todo crente novo acha que é bonzinho, é mais santinho, é mais inteligente, é melhor que alguém, tem disputa, sim ou não? Acha que... A pessoa está 3 meses, um dia eu fui pregar numa igreja, faz tempo, né? Ultimamente ninguém me convida mais para pregar, porque eu vou pregar o evangelho, eles não gostam. Aí chegou lá, terminei a pregação, veio uma moça para mim, me deu uma revelação: ô pastor, Deus me mostrou isso, me mostrou aquilo. Falei, é crente novo. Eu só perguntei para ela assim: quanto tempo faz que você encontrou Jesus? 3 meses. Vocês entendem ou não? Não sabia nada, mas já estava num meio que o negócio é dizer que Deus mostrou. Não é? Entende o que eu estou dizendo? Então leva um tempo para a pessoa amadurecer, pegar todos os princípios do evangelho até chegar na cruz, passar pela cruz, entrar em cada carta, voltar, entrar em cada carta, voltar, ficar um vai e vem assim, é o arroz e feijão de cada dia, leva anos. E quando você pensa que a pessoa está madura, ainda você conversa com ela e percebe que ela está cheia de deficiências ainda e está ouvindo a palavra há 10 anos. Você fala ainda esses pontos aqui, por aquilo que ela fala, ela pensa que entendeu e não entendeu ainda. Mas vamos lá, aqui que eu falei, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, vamos lá, vamos ler versículos 6 a 9, depois vamos voltar para o versículo 1. O que diz? Versículo 6, eu plantei, Apolo regou, Apolo trabalhou junto com Paulo, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, nada mais que isso. Agora, lavoura de edifício de Deus sois vós. O que Paulo está dizendo? Olha o trabalho aqui. Paulo compara a igreja a uma lavoura, uma plantação. Ele veio, plantou a semente, plantou. Começou a brotar, veio Apolo, regou. O que é regar? É o ensino. Plantou a semente, Paulo, foi abrir igreja em outro lugar. Aí veio o Apolo. O que é regar? Você, se tem um vasinho, uma plantinha na sua casa, de tempo em tempo tem que ir lá jogar uma aguinha, não é verdade? O que é regar aqui na palavra de Deus? É esse trabalho, é regar, ensinar, falar, ensinar, folhear a palavra, é regar, para que a semente produza, tenha raiz, cresça, se torne uma árvore.
Agora o crescimento, presta atenção, Paulo diz, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Mas Deus que dá o crescimento. Como que Deus vai dar o crescimento? Eu não posso crescer sem estudar o Evangelho. Não adianta, não tem como crescer. Uma criança cresce sem comer? Não vai. Então esse negócio só ficar num continho, vai num continho, pegou o Velho Testamento. Receba. Aí outra semana vai lá, agora é Isaías, agora é Jeremias. Ele passou 20 anos pingando assim, texto do Velho Testamento, agora é a expulsão do demônio, agora é o milagre, Deus vai fazer isso na sua vida, agora caiu o fogo do céu, olha o fogo caindo. Ele fica 20 anos pingando assim, ó. Velho Testamento aqui, ali, vem um pouquinho pro novo, é o milagre, é o demônio, é a cura. Ele não aprendeu nada, não regaram nada na vida dele. Vocês entendem ou não? Então olha o trabalho para Cristo ser formado numa pessoa. Você tem que trabalhar, ensinar. É que nem lembra aquela máquina que faz os tecidos? Você põe lá que ele fica assim, ó. Não fica assim? E aí o tecido vai pouquinho por pouquinho, saindo assim, não vai? Como que chama aquela máquina? Tear, não é? É assim a vida espiritual. É um trabalho de... vai e vem com o Evangelho, vai construindo. Um plantou, regou, mas o crescimento vem de Deus. Então Deus dá o crescimento. E como Deus dá o crescimento? Deus não dá crescimento sem conhecer a palavra. É ilusão. Deus não dá crescimento só fazendo campanha, voto e sacrifício. Não cresce em nada. Isso aí cresce na ignorância. Desculpe falar assim. Então um planta, o outro vai regando. Nesse processo de regar, o que é regar? É o ensino da palavra, constantemente, não pode parar. Através desse ensino, Deus, o único que trabalha lá dentro, ele vai dando o crescimento. Então a pessoa chega na igreja com aquela personalidade, é um monstro, é um deformado, ele chega lá tudo bonito por fora, mas uma alma deformada, sem braço, sem perna, sem olho. O monstro chegou. Agora a palavra vai começar a trabalhar nesse monstro, soltar as prisões da mente, as prisões das emoções, as prisões do caráter. Aí a pessoa às vezes teve uma vida, brigou, se separou, morreu um filho, um desastre, ela chega arrebentada na igreja. Então a maior parte pensa que o pastor vai pôr a mão, e vai sair novinho. Não vai. Aí começa a obra de regar. Você vai ensinando a palavra. Aí Deus que vai dar o crescimento começa a moldar esse monstro, a imagem de Jesus. Você vai soltando uma coisa aqui, soltando uma coisa ali, soltando aqui. Aquele que era cego vai dando vista aqui, o que era careca vai crescendo o cabelo. Então Deus começa através do Evangelho soltar esse monstro, aperfeiçoar. Vocês entendem ou não? É a alma do homem. Aí ela vai descobrindo a justificação, redenção, filiação, Espírito Santo, a graça e tal. E Deus vai soltando, vai moldando aquela pessoa numa pessoa semelhante a Deus, formando Cristo nela. E isso leva tempo, meus irmãos. Olha para a tua carne. Você pode ter umas coisas na tua carne aí de monstro ainda. Solta ela para você ver. Leva tempo, gente. Mesmo dentro da igreja. Vocês entendem ou não? Antigamente, quando eu ia tirar carta, isso há 40, 50 anos atrás, tinha um filminho que eles passavam lá, era assim, ó. Parecia um homem bonito, né? Entrava no carro, mas na hora que ele pegava no volante, virava um lobisomem. Ele saía, batava, subia aqui, atravessava farol, atropelava um, dava trombado. Aí quando ele descia do carro, voltava a ser uma pessoa bonita de novo. Mas quando ele estava no volante, virava um monstro. Será que é só eu que sou velho assim, não? Você assistiu isso, não? Não, né? Então é isso que eu sou mais velho. É assim a coisa. Então, um plantou. Agora vem regar. Vocês estão entendendo essa linguagem ou não? Então você vai descobrindo, vai destampando, o teu espírito vai acordando, vai descobrindo, vai destampando. É um processo de anos. Pela experiência desses mais de 40 anos de fé que eu tenho no Evangelho, eu penso que depois de uns 10 anos, veja bem, que a pessoa está sendo exposta ao Evangelho da graça de Deus,
daí para frente vai começar um outro tipo de maturidade na vida dela. Os 10 primeiros anos, metade é para tirar o enrosco da lei que veio na cabeça dela, e outros 5 para ela começar a se soltar. Vocês entendem ou não? Aí depois de uns 10 anos, tem muita coisa confiável nessa pessoa. Ela vai amadurecendo e Cristo vai sendo formado nela. Cristo vai sendo formado nela. A liberdade do Filho de Deus, a liberdade do Evangelho vai começar a se manifestar cada vez mais na vida dela. Então, um plantou, Paulo plantou, Apolo regou. Mas o crescimento que vai fazer a pessoa crescer, isso vem de Deus. O que vai fazer você entender, o que vai abrir o teu entendimento, o que vai regular a tua alma, o que vai expressar no teu espírito, o crescimento vem de Deus. Por isso que eu falo, nós somos uma voz que rega, nada mais que isso. É que nem João Batista falou de si, voz do que clama no deserto. É a voz que clama no deserto, nada mais que isso. Não tem orgulho humano, não tem glória humana. Por isso que eu fico preocupado com essas pessoas. Uma hora é pastor, daqui a pouco é bispo, daqui a pouco é apóstolo, daqui a pouco é pai apóstolo, daqui a pouco virou Jesus Cristo. Você pode ver, é uma exaltação do homem. O homem não pode fazer crescer. O crescimento interior vem de Deus, só Ele dá o crescimento. Mas Ele dá o crescimento baseado em quê? Regando. O que é o regando? Ensinando o Evangelho. É aí que vem o crescimento. O crescimento vem de Deus, nós temos só que regar. Porque Ele fala, lavoura de Deus são vocês. Vocês são um edifício de Deus. Então vamos ler de novo, a partir do versículo 6. Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa. Presta atenção. Nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega. Os dois, que planta e que rega, não são alguma coisa. Quem é alguma coisa? Mas Deus que dá o crescimento. Agora existe um prêmio. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. É isso que somos, lavoura. E edifício de Deus são quem? É a igreja, são vocês. Então, versículo 1 desse mesmo capítulo agora, olha lá. Eu, porém, irmãos, não vos pude a falar espirituais. Esses coríntios aqui eram salvos, eram de Deus? Eram. Paulo chegou a eles. Quando chegou a eles, não pôde falar coisas espirituais com eles. Olha o que Paulo vai dizendo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Olha lá, Paulo, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Podia dizer assim, andais segundo a carne? Quando, pois, algum diz, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, não é evidente que vocês ainda estão andando segundo a carne, segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem vocês creram. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então Paulo chegou lá na igreja, olhou para o que eles falavam, o que eles faziam, viu um monte de crente ainda dominado pela carne, brigando, discutindo, tendo discórdia. Paulo tinha muita coisa profunda para falar, mas entendeu o quê? Não adianta eu falar, eles não vão entender. Eles não vão entender. Porque não tinham capacidade ainda no espírito para ouvir o que Paulo tinha para dizer. Você entende isso? Por isso quem ensina tem que saber medir a estatura espiritual do seu auditório. É uma coisa muito importante para quem é pastor, quem ensina, saber medir a estatura dos que estão no seu auditório. Você não vai pegar uma criança recém-nascida e enfiar um churrasco, é uma delícia, ou não é? Uma picanha com aquele sal grosso, faz tempo que eu não como isso, viu? Uma delícia, né? Dá até água na boca. Nasce lá um recém-nascido, você vai pegar uma tira de picanha assim com gordura e enfiar na goela dele?
Não vai, porque picanha é bom para adulto, vai ser uma delícia. Para o recém-nascido vai matar aquilo que é bom para um adulto. Mata um recém-nascido, não mata? Então, por isso que quando você vai ensinar, você tem que medir a estatura, para não ficar enfiando coisa na cabeça das pessoas que elas não têm condições de entender ainda. Não têm condições de digerir ainda. A maior parte veio de igreja de lei e não entende nada. Você já quer enfiar tanta coisa na cabeça dela, ela não tem condições de digerir, vai sufocar, vai ficar sufocada. A internet é uma bênção, mas eu vejo um monte de gente beber, que é bom nem ir, porque eu começo a ouvir tanta coisa da internet, está sufocado, não consegue digerir as coisas, está numa grande confusão. Então o pastor não vai assim, não, você faz o que você quiser, você é livre, eu só estou dando a direção. Então Paulo tinha muita coisa, mas se fosse falar ia sufocar a cabeça deles, porque eles estavam presos ainda. Não, eu gosto mais de Paulo, eu gosto do Apolo, eu gosto ainda de Pedro, não, eu sou de Paulo. Está tudo uma confusão na cabeça deles. São aqueles que gostam dos seus líderes de igreja, né? Eu sou daquele, eu sou daquela, eu sou daquele, lutam por igreja, não pelo evangelho. Então Paulo não vos pôde falar como a espirituais, e sim como crianças. Paulo tinha um tesouro de coisas espirituais para falar? Tinha. Mas Paulo sabia que iria fazer até mal se ele falasse certas coisas, porque a cabecinha deles não ia entender. Ia prejudicar. Então Paulo diz, olha lá. Eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. O que é o carnal? Carnal é aquele que ainda é controlado pela carne, pelas emoções, pelos sentimentos. Ele é salvo? É salvo. Mas Deus para ele é emoção, é sensação do corpo. Você não vê os pentecostais, eles querem arrepio, calor, ao fogo, é tudo coisa da carne. Vocês percebem? Passou uma virtude aqui, fiquei arrepiado. Deus não é arrepio, gente. Desceu um fogo aqui, né? Faz umas coisas assim, tudo carne. Olha que os coríntios eram tudo pentecostais. Os dons só é falado aqui na carta para eles. Eles estavam tudo confusos. Ainda estão na discórdia, na briga, na ciumeira, no descontentamento, nos sentimentos. Estão na carne. Estão na carne, totalmente na carne, não tem condições de ouvir coisas do Espírito ainda. Então Paulo fala, eu, irmãos, quando fui ter convosco, não, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. O que é o leite? As primeiras coisinhas. Deus criou o mundo, o homem pecou, estragou tudo, aí vem Jesus. Ele vai para a cruz, ele pagou o preço, é o leitinho, sabe o que é o leitinho? Vocês estão entendendo ou não? Aqui eu sou pregador de leitinho. Então Paulo não pode falar coisas do terceiro céu com eles. Paulo não pode falar coisas do mundo invisível, porque era tudo cabecinha assim, tudo. Ele tinha que tratar tudo como criança, naquela mesma linguagem. Então tem pessoas que você tem que tratar que nem criança no evangelho, com calma, com paciência, com tolerância, sabendo que ela não, olha, ela está assim, ela não entendeu, não chegou nesse ponto, então eu não posso já forçá-la a chegar até aqui. Então tem que ir nesse banho-maria, percebendo a evolução dela, até que ela esteja capacitada para ouvir uma coisa dessa. Porque se você fala agora, ela não vai digerir nada, vai engasgar, ela vai ficar com falta de ar, não vai ser de proveito. Uma coisa tão boa vai prejudicar, porque ainda é uma criancinha que não entende as coisas. Aí ele diz, leite vos dei de beber, no versículo 2, não vos dei alimento sólido, presta atenção, porque ainda não podíeis suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois da carne. Havendo entre vós ciúmes, contentes, vocês estão brigando com o outro, enciumados um com o outro. Não é assim que sois carnais e vocês estão ainda andando segundo um homem. Qual é o objetivo de Deus? É que eu ande pelo meu homem interior, meu espírito, que foi despertado pelo evangelho, nascido de novo. Ele quer que a gente ande pelo espírito.
E se liberte das manifestações da carne, subjugue a carne. Agora, isso não é um dia. Leva anos para você ter essa maturidade e as suas emoções não terem mais valor nenhum para você. Enquanto você tiver emoções que te desequilibram, você ainda está muito na carne. Quando vier as piores emoções, aquilo vem e não te altera mais, então é evidência de que você está aprendendo a andar no Espírito. Se vem uma notícia do filho, aconteceu alguma coisa com o filho, você ainda você vai ficar dominada pela emoção e dominada pela emoção. Aí não está andando no Espírito. Veio a mesma notícia, calma, estou tranquilo, estou no Espírito. Não te altera mais, você entende ou não? Sim ou não? Os desejos da carne vinha, te dominava. Ai, que tentação. Agora a mesma coisa vem, mas você não é o mesmo. Você está num outro nível. Você vai matando a carne, matando as emoções. Você entende? Aquelas emoções que vinham, que te desequilibravam, né? Ai, Senhor, não se te dá que morramos, o barco vai afundar. Você já passou por isso, não está mais nisso. Você fala, Jesus, socorro. Não, nem o sangue de Jesus tem poder. Não, já eliminou essas coisas. Quando a tempestade vem, você está tranquilo. Tua alma já está domesticada, dominada. Você já aprendeu a viver pelo teu homem interior. O que é viver o Evangelho? É viver pelo homem interior, pelo teu espírito. Gozar da verdade do Evangelho no espírito, dominando a carne e as emoções. Elas são submissas a você. Não elas te controlam mais. Você cresceu e controla elas. Tem controle sobre elas. Vocês entendem ou não? Estão entendendo isso ou não? Pastor, eu tenho dificuldade, mas está crescendo. Chega um tempo que o que você é fraco hoje não vai ser mais amanhã. O Evangelho vai mudar essa situação. Então ele fala, porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando alguém diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem cresce. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Está entendendo isso, que é Cristo ser formado em nós? Então, qual é o projeto? Jesus te salvou. Você vem aquela pedra bruta, né? Agora Deus vai começar, Ele é o esculpidor, é como se Jesus estivesse ali, e Ele olha para Jesus e começa aqui, você vai começar a desconstruir aquele Adão, sabe, desconstruir aquele monstro. Vocês estão entendendo ou não? Desconstruir aquilo que você recebeu de Adão, aquela alma destruída. Você nasceu por dentro agora, então Deus começa um trabalho para você ter Cristo formado em você, aquela pessoa de Cristo formada em você. Esse trabalho é muitos anos que Deus vai trabalhando em cada um de nós. Quando não dá certo, volta, vamos começar de novo. Quando você não aceita o trabalho, volta, se rebela, Deus tem paciência. Se cansou? Agora volta, onde parou? Vamos começar tudo de novo. E leva anos. Nós estamos sendo preparados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Cristo, a imagem de Deus, e nós, imagem de Cristo. Entende isso ou não? Está muito esquisita essa conversa? Então vamos para outro texto, Efésios capítulo de número 4. Vamos lá, Efésios capítulo 4. 11 a 16, onde diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Alguém diria assim: ô pastor, mas então está aqui, ele concedeu uns para apóstolos. Quando Paulo escreveu essa carta, a maior parte dos apóstolos estavam todos vivos ainda. Vocês estão entendendo ou não? Estavam todos vivos, não tinham morrido. Então a visão que Paulo quando está escrevendo essa carta ainda era o início da igreja. Aí ele diz:
Por que Ele concedeu esses ministérios? Presta atenção. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, tudo isso aqui é ministério de palavra. Como é que Deus aperfeiçoou os santos? Através do ministério de palavra. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, gente que prega, que fala. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Formar Cristo em vocês. Isso é trabalhoso. É doloroso. Então ele vai. Com vistas, versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, olha lá, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada um de nós somos uma partezinha do corpo de Cristo aqui na terra. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo está sendo formado, aperfeiçoado, que é a igreja aqui na terra. Então, o alvo de Deus é o aperfeiçoamento de cada um de nós. Você pensa que Deus quer que você continue com essa mesma personalidade, esse mesmo jeito, esses mesmos defeitos? Não quer. Ele está te aperfeiçoando. E qual instrumento que Ele usa para aperfeiçoar? Palavra, evangelho. É assim que Ele está te aperfeiçoando. Para aperfeiçoamento dos santos, olha lá. Para a edificação do corpo de Cristo. Olha o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? Pode ver, ó, você pega uma igreja do nome X, que tem 50 igrejas. Reúne lá os 50 pastores. Conversa com eles. Aquele crê de um jeito, aquele está crendo de outro, aquele está crendo de outro. Eles mesmos não se entendem. Não tem unidade de fé. O que é a unidade de fé? É quando nós juntos aprendemos o evangelho e nós temos um cabeça que é Cristo, que implantou a verdade do evangelho em nós. Então nós cremos iguais que somos justificados, nós cremos iguais que fomos redimidos, cremos iguais que somos selados com o Espírito Santo, cremos iguais que fomos reconciliados, cremos iguais de acordo com o evangelho. Isso é unidade de fé. Não é uma igreja com 100 pessoas, cada um com uma cabeça, cada um com uma revelação, cada um com um grito, tudo atrapalhado. Não é isso, gente. Então, se nós tivermos 50 pessoas aqui com essa mesma compreensão do evangelho, nós somos fortíssimos. Nada penetra, é a unidade da fé. Até que todos, não é só alguns, Deus quer que todos. Olha lá. Até que todos, versículo 13, cheguemos à unidade da fé. Isso vai produzir o quê? E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então eu vou ter uma unidade de fé. Isso vai gerar em nós um pleno conhecimento do Filho de Deus. A unidade da fé produz um pleno conhecimento do Filho de Deus. Ele continua dizendo: a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, cada um de nós com uma plenitude de Cristo, parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo, um varão maduro, todos nós maduros, uma mesma personalidade em Cristo. Entende isso ou não? Aí ele diz: isso vai nos livrar do quê? Olha aqui. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem ao erro. O que ele está dizendo? Então, conforme nós somos crescendo, aperfeiçoados, a maturidade, nós vamos deixar de ser meninos levados ao redor por todo o vento de doutrina. O que é vento de doutrina? Uma hora a pessoa fala: agora tem que beber água, eu vou beber. Agora é o sal ungido, vou beber. Agora é o monte da transfiguração, vou subir. Agora é o mar vermelho, vou mergulhar. O menino agitado, ele não tem uma formação do que ele crê. Então ele acredita em qualquer coisa. Se a pessoa chega na televisão hoje com um pedacinho de pano e fala: olha, eu consagrei esse pano no monte, virou veste de Jesus. O menino agitado, levado ao redor por todo o vento de doutrina, acredita que aquele cara de fato é o homem de Deus.
Aquele paninho, eu vou lá pegar um pedacinho que virou veste de Jesus. Vocês estão entendendo que é um menino agitado ao redor, levado ao redor por todo o vento de doutrina? Então a pessoa vem e traz lá uma abóbora e fala que é santa, vão comer porque vão acreditar. O cara aparece subir no morro com o livrão nas costas, como se fosse uma cruz, vão acreditar. Acredite em qualquer besteira. A igreja brasileira, a maior parte é de criança que não entende nada. Por isso que fica bebendo agorada, caneta ungida, bala ungida, sabonete do descarrego, porque não aprende nada. É um monte de gente cega que lota esses templos, desculpa eu falar assim, e não ensinam nada, ensinam escravidão para eles. E infelizmente é isso. Eles não conseguem discernir, conforme nós vamos ver, o que é bem e o que é mal. Para eles, falou de Deus, é verdade, eles não têm conhecimento, são agitados, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Acredite em qualquer coisa. Entende isso? Se a pessoa chegar com um capinzinho, eu falo isso sempre, esse capim é santo, você vai fazer um chá da unção e vai mudar a tua vida. Ela vai pegar o capim santo, que é um mato, vai fazer o chá da unção e vai mudar, e vai achar que a vida dela vai mudar. Quanta gente leva salzinho ungido para casa, para pôr na comida do filho que não é ir para a igreja, que não quer ir para a igreja, e vai achar que o filho vai se converter por uma macumbinha. Não é uma macumbinha, é isso? Vai lá com salzinho escondido, a mulher trouxe o sal ungido da igreja, vai pôr no feijão do filho, esconde tudo camuflado. Você está vendo ou não? Tudo escondidinho, tudo lá, né? E vai pôr lá e vai o filho cair. Quando o filho está comendo feijão com o sal ungido, agora meu filho vai ser liberto. Ele vai e enche a cara no dia seguinte e não foi. Vocês percebem? Eles acreditam nisso. Eles acreditam nisso. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Agora lá, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Agora ele continua: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Qual é a cabeça? É Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, o que ele está dizendo? Nós vamos crescer em amor, todos juntos, ligados, nós estamos cooperando para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, juntos. Então, quando eu coopero financeiramente, eu faço parte disso. Quando eu estou presente, eu faço parte disso. Quando eu luto pela verdade do Evangelho, eu faço parte. Nós somos juntos, ligados uns nos outros, cooperando para o crescimento desse corpo em amor. Cristo está sendo formado em nós. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 5. Hebreus 5. Vamos ler do versículo 11 a 14. Os cristãos hebreus não haviam progredido. Olha aqui o que o escritor está dizendo. Versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardio em ouvir. Aí ele fala: pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres, pelo tempo que se passou, atendendo ao tempo decorrido, vocês não cresceram, ficaram parados, não aprenderam o Evangelho, ficaram aí tudo, né? Ele diz: pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. O tempo passou, os hebreus não progrediram. O que é? Não progrediram por quê? Eles eram esse tipo de pessoa. Um domingo eu apareço, 2 eu desapareço. Tem estudo bíblico, mas é uma canseira ir lá durante a semana. Eu vou ficar em casa, eu fico cansado. Passei a manhã toda na academia, mas chegou na hora do culto, meu Deus. Eu fiz o exercício todo que o professor mandou, mas chegou no culto, na hora do ensino, eu estou muito cansado, eu já ouvi tanto isso. Aí o tempo vai passando, uns vão crescendo e eles vão ficando parados.
Ah, mas logo na hora do culto tinha um aniversário, Mas logo no estudo bíblico, e aí eles vão ficando lentos, vocês entendem ou não? Vão parando, né? Aí vem de vez em quando e tal, param de congregar. A força está no congregar, gente. Continuando, pois com efeito, versículo 12, quando devias ser mestre, pelo tempo que passou já era para estar ensinando a ser um mestre. Atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O que ele é? Olha, ele te libertou do império das trevas. Será que me libertou? Olha, você já foi liberto. Está com dúvida. Inexperiente na palavra da verdade. É inexperiente na palavra da verdade. Você afirma verdades poderosíssimas para ele, mas ele deixou o tempo passar. Não ouviu o que tinha que ouvir, foi lento. É aquele repetente, né, na escola. Ficou 2 anos no primeiro, passou o segundo, no terceiro ficou mais 2, no quarto mais 2. Quando vai entrar no colegial, aí gastou 7 anos para percorrer um caminho de 3, de 4. Vocês entendem? Está atrasado, está lá atrás. Quem entrou depois passou à frente e ele ficou lá atrasado, devido ao tempo que se passou e não aproveitou. Então ele fala, versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Agora olha lá. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, o que é praticar a palavra? Ele me libertou do império das trevas, imponho a verdade na minha vida, sou liberto do império das trevas, estou praticando a palavra na minha vida. No qual temos a redenção pelo sangue. Se eu tenho a redenção, eu sou livre. Nada mais me escraviza. Tenho a redenção. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo, a promessa. Acabou, não busco mais o Espírito Santo. Estou livre desse falso ensino. Sou selado com o Espírito Santo. Estou praticando, exercitando. Isso aí vai trabalhar na minha mente, na minha sensibilidade no espírito. Vocês estão entendendo? Olha lá, vou ler de novo. Versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática da palavra, pela prática têm as suas faculdades. Que faculdades é essa? No espírito, exercitadas, né? Você cresceu no espírito, seu espírito vai impondo de dentro para fora a verdade do evangelho, vai exercitando esse domínio, essa fé, essa coragem. Você tem a sua sensibilidade no espírito é exercitada na verdade, exercitada na verdade. Aí ele diz: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então você vai discernir o bem e o mal. Você vai discernir o que é evangelho e o que não é evangelho. Você foi formado, Cristo foi formado em você através do evangelho. Agora você sabe que não é o evangelho e o que é evangelho. Vem alguém com uma pregação de Gideão. Olha, porque Gideão estava malhando trigo e apareceu hoje. Vai nessa sua força. Deus manda te dizer, vai nessa sua força. Você sabe, você está exercitado. Olha o que ele está falando. Lá na velha aliança, numa história que já se passou e não volta mais. Você sabe discernir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O bem e o mal. Está exercitado na verdade. Cristo formado em você, você está exercitado, é maduro. É maduro. De novo, vai, mais uma vez. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Leia, vamos ler o capítulo 6. Por isso, presta atenção nisso. Por isso, pondo de parte. O que é pondo de parte? É tirar da frente e põe a parte. Ó. Põe para lá. Põe a parte o quê? Olha o que tem que ser posto à parte. Presta atenção.
os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então você tem que se deixar para levar o que é perfeito. Não voltando, lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. O que ele está querendo dizer? Que eu tenho que me deixar agora levar para o que é perfeito. Essas coisas foram aqueles inícios, eu tenho que deixar tudo isso à parte e me deixar levar para o que é perfeito. Esse negócio de batismo não batiza, jejua não jejua, as obras mortas, faço isso ou não faço, eu tenho que me arrepender, não tenho que me arrepender. Deixe-se levar para aquilo que é perfeito, não lance de novo a mão nos princípios, naquelas primeiras coisas que já passaram. Entende isso ou não? Você está entendendo? O que Paulo está dizendo? Eu sinto as dores de parto. Olha como Paulo trabalhava. Paulo trabalhava para que o crente entendesse o Evangelho, fosse aperfeiçoado, tivesse os seus sentidos no Espírito exercitados para discernir não somente o bem como o mal. Era isso, consumia Paulo. Isso era a vida dele, o aperfeiçoamento dos santos. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13. Versículo 11. Posso passar mais 5 minutos? Aí diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então o que Paulo está dizendo? Eu fui menino, sentia como menino, eu pensava como menino, sentia como menino, falava, mas chegou uma hora que eu cresci, deixei as coisas de menino. Aí ele diz assim: porque agora vemos como por espelho, obscuramente. O que Paulo está dizendo? Nós conhecemos o Evangelho, mas vemos o mundo invisível ainda obscuramente. Não está perfeitamente claro para nós. Estamos vendo obscuramente. Aí ele diz: então veremos face a face, mas vai chegar o momento de ver face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Então ele está dizendo: agora eu conheço em parte, mas vai chegar a hora que eu vou conhecer de uma forma tão perfeita como eu sou conhecido por Deus. Como eu sou conhecido por Deus. Entende o que é formar Cristo em nós? É tirar nós dos princípios elementares, da meninice, das emoções, das coisas da carne, e nos levar a uma vida no Espírito, no homem interior, o homem interior administrando a tua fé, a tua vida, de dentro para fora. Cristo formado em nós. Cristo. Qual era o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações? Vamos lá. Colossenses, vamos lá, vamos rapidinho. Colossenses, para você entender isso que nós estamos falando. Colossenses 1, 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Veja bem, o que Paulo está dizendo? Esse mistério esteve oculto dos séculos passados e das gerações. Então quer dizer que o povo, que Abraão não entendeu isso? Não, esteve oculto de Abraão. Quer dizer que Davi, o homem segundo o coração de Deus, não entendeu isso? Esteve oculto da compreensão de Davi. Esteve oculto de todos do Velho Testamento. O mistério que esteve oculto dos séculos das gerações. Eles não entenderam isso e não viram isso. Foi revelado agora aos seus santos. Naquele tempo para Paulo, qual era esse mistério? Vou ler de novo. Versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, vindo como? Através do Evangelho. Qual é a glória deste mistério entre os gentios que ninguém entendeu na velha aliança e foi revelado agora? Qual é? Ele fala: Cristo em você. Cristo em você.
Cristo em você. Cristo em vós, Deus tem uma glória, e essa glória tem esperança. Qual é a esperança? Cristo em nós, esperança da glória. Não devia falar isso, mas vamos ver. Pastor, então, o alvo de Deus é que eu seja igualzinho a Jesus. É, Cristo em você. Você está entendendo? Então, todo esse trabalho é para Deus te fazer igualzinho a Jesus Cristo, igualzinho a Ele, um corpo semelhante a dele, a vida dele já nos foi dada, entende? Cristo não é admirável, não é maravilhoso? Cada um de nós vai ser igual a Ele, ter um corpo igual a Ele, nós somos herdeiros com Ele, co-herdeiros com Ele. Então qual é o alvo de Deus? Deus tinha um filho, Jesus Cristo. Só que Ele quer uma multidão de filhos. Cria um planeta, esse monte de homens cai, esse único filho vem, esse grão de trigo cai na terra, morre e vai produzir um monte de grão de trigo igual a ele. Então lá na outra dimensão nós seremos iguais a Jesus, iguais a Ele, maravilhosos como Ele. Você pode ouvir isso, Hélio? Perfeitos como Ele, com o mesmo corpo igual ao dele. Então, de um filho que Deus semeou aqui na terra, já estou adiantando as coisas, Ele colheu uma multidão de filhos semelhantes a Jesus. Esse é o alvo de Deus, Cristo em vós. Então Paulo estava tendo dores de parto, por quê? Até acontecer essas coisas e Cristo ser formado em vós, eu vou ficar aqui sofrendo, gemendo, ensinando, lutando, até ser Cristo formado em vós. Então vai chegar um tempo na eternidade que Deus vai olhar, vai ver Jesus e vai ver um monte de Jesus igual a Ele. Isso dá uma alegria, né? Eu não vou dar uma de pentê aqui, mas não dá uma alegria? Meu Deus! Consegue ver isso? Não. Ele semeou um filho e colheu uma multidão de filhos semelhantes a... Essa é a etapa final. Etapa final. Volta lá para acabarmos em Gálatas. Você entendeu essa linguagem ou está achando esquisito isso? Está achando meio espírita a coisa aí? Não? Não? Esse é o alvo final da igreja. Um filho plantado aqui na terra, semente que caiu na terra, não morrer, fica só, mas se morrer produz muito fruto. Produziu. É a igreja, um monte de filhos semelhante a Jesus. Ele dizia assim: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Só Ele. Deus só falou isso para Jesus. Lá na eternidade, estes são os meus filhos amados em quem eu tenho prazer. Nós vamos ouvir isso. Vamos ouvir isso. Acredita ou não? Olha como a coisa vai além da imaginação. O evangelho vai além do que me dá uma bênção, me dá uma vitória, eu quero casa, eu quero o carro. Quem fala isso não enxerga nada da eternidade, não enxerga nada disso que a gente está falando. Ele acha que o evangelho é Deus me dá coisinha na terra. E para terminarmos, Gálatas 4, nossa, hoje eu passei, hein? Versículo 19, vamos terminar aqui. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto. Então Paulo ele via tudo isso no espírito dele, viu que os Gálatas voltaram para a lei e deixaram o evangelho da graça de lado, sabe que o evangelho da graça é um instrumento para trazê-los e aperfeiçoá-los. Eles deixaram o evangelho da graça, foram para a lei, para o contrário. Então Paulo está lá sofrendo. Meus filhinhos queridos, eu estou de novo gemendo aqui com dores de parto, até que vocês entendam que Cristo vai ser formado em vocês. Olha onde foi a visão do apóstolo Paulo. Pedro viu alguma coisa assim? João viu alguma coisa assim? Nada. Leia os escritos dele. Tiago viu alguma coisa assim? João viu alguma coisa assim? Mas Paulo viu a coisa na eternidade. Todos nós perfeitos, prontos lá
semelhantes a Jesus. Ele viu isso e deixou aqui no Evangelho para a gente ver. Tá bom? Fala assim, amém.